Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a calcular intervalo de tempo. Para isso, vamos relembrar algumas unidades medidas de tempo, né? Quando falamos em tempo, lembramos logo da hora. Uma hora corresponde a 60 minutos. E cada minuto, né? Um minuto corresponde a 60 segundos. E um dia corresponde a 24 horas. 24 horas é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si mesma. Agora, vou pegar o relógio e nós vamos relembrar como olhamos as horas, né? Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. No caso aqui são 5 horas. Se o ponteiro pequeno estivesse apontando para o 8, seria 8 horas. Para o 10, 10 horas. São horas exatas. E lembrando também que os minutos são contados de 5 em 5. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Aí formou uma hora, fechou uma hora, não é isso? Então, se o ponteiro dos minutos estivesse apontando aqui, ó, para o 2, seria 5 horas e 10 minutos. Se estivesse apontando para o 6, seria 5 horas e 30 minutos, ou 5 e meia, como costumamos dizer. Se tivesse o ponteiro dos minutos apontando aqui para o 9, seria 5 horas e 45 minutos, ok? No Brasil também possui dois formatos de horas. Nós temos o formato de 12 horas e o formato de 24 horas, que é o mais usado no Brasil. Vamos ver esses dois formatos rapidamente. Então, vamos lá, pessoal. No formato de 12 horas, a gente vai utilizar duas siglas. AM, que significa antes do meio-dia, e PM, que significa pós-meio-dia. Então, período da manhã, período da tarde. E no caso aqui, o relógio ponteiro das horas terá que dar duas voltas para completar as 24 horas, que é a quantidade de horas que tem um dia. O formato mais usado no Brasil é o formato de horas contínuas, né? Que é o formato de 24 horas. No relógio, como nós temos de 1 a 12, e ficou faltando mais 12 horas. Então, essa parte aqui é o período da manhã. Para o período da tarde, a gente continua a numeração aqui, só que ela é imaginária, né? Nós temos aqui 12 horas, que é meio-dia. Então, 1 hora da tarde será quantas horas? 13 horas, 2 horas, 14, 3 horas, 15, 4 horas, 16, 5 horas, 17, 6 horas, 18, 17, 18. 7 horas será 19, 8 horas será 20, 9 horas, 21, 10 horas, 22, 11 horas, 23, meia-noite, 24 horas. Esse aqui é o formato contínuo. Se fosse após o meio-dia, como seria esse horário aqui? Seria 17 horas. Se o ponteiro estivesse apontando aqui para o 8, seria 20 horas. 22 horas, se estivesse apontando para o 10. Então, esse formato aqui é o mais utilizado no Brasil. Agora, nós vamos ao que interessa, que é calcular o intervalo de tempo. Vou dar algumas situações práticas para vocês. Olha só, chego na escola às 7 horas e permaneço na escola até às 11 horas. Quanto tempo eu fico na escola?
Eu quero calcular esse intervalo. Então, primeiro eu vou calcular usando o relógio mesmo. A primeira coisa a fazer é marcar o horário que eu chego na escola. Eu chego na escola às 7 horas. E saio, então olha só, chego às 7 e saio às 11 horas. O que eu quero calcular? É esse intervalo aqui, que é o período que eu permaneço na escola. Então, eu vou aqui, ó, de 7 às 8, 1 hora. De 8 às 9, mais uma. De 9 às 10, mais uma. E de 10 às 11, mais uma. Então, aqui eu tenho o período que eu permaneço na escola, que é 1, 2, 3, 4 horas. Posso fazer também usando a reta numérica. Vamos lá calcular esse intervalo na reta. Fiz a reta do 0 ao 24, que é o período do dia, né? Então, eu venho aqui na reta, vou marcar a hora que eu chego na escola, que é aqui, ó, 7 horas. E o horário que eu saio? Eu saio da escola às 11. O que eu tenho que calcular? É esse período aqui, que é o período que eu permaneço na escola. Então, aqui, ó, de 7 às 8, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, de 7 às 11 tem 4 horas. E agora vamos calcular usando a operação, né? No caso aqui, também vai ser uma subtração. Vou calcular a diferença. Qual é o horário que eu saio da escola? Eu saio da escola às 11 horas. Qual é o horário que eu chego na escola? Eu chego às 7 horas. Minutos, horas, né? Tem que ficar minutos debaixo de minutos, hora debaixo de horas. É uma subtração. Agora eu vou fazer normalmente, porque eu não tenho que fazer nenhuma transferência, nenhuma transformação. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Coloca os dois pontinhos. 1, não posso tirar 7, então vou pegar o 11. 11 menos 7, 4. Achei o resultado aqui. Então, eu posso achar usando o relógio, usando a reta ou fazendo a operação, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Comecei a resolver uma prova às 15 horas. 15 horas. E terminei às 17 horas. Quantas horas gastei? Então, aqui eu venho aqui no relógio, né? Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. Eu comecei às 15 horas. Então, às 15 horas, vai ser aqui, ó. 15 horas, né? Tem que lembrar que estamos no modelo de horas contínuas. E terminei às 17 horas. Então, 15 horas que eu comecei, terminei às 17 horas. Eu quero saber quanto tempo que eu gastei para resolver essa prova. Então, é só eu somar esse intervalo aqui. Então, de 15 às 16, 1 hora, de 16 às 17, mais 1 hora. Então, eu gastei 2 horas. Agora, vamos resolver usando a reta. Então, eu fiz a reta aqui, né, de 0 a 24 e agora eu vou marcar os horários que eu tenho. Então, que horas que eu comecei a fazer a prova? Às 15 horas. Que horas que eu terminei? Terminei às 17 horas. Eu quero calcular esse intervalo aqui, ó, que é o tempo que eu fiquei fazendo a prova. De 15 às 16, 1. De 16 às 17, mais 1. Então, eu fiquei fazendo a prova por 2 horas. Posso fazer operação? Claro que posso, né? No caso aqui também, eu teria que calcular a diferença, né? Que é da hora que eu terminei com a hora que eu comecei. Terminei às 17 horas e comecei às 15 horas. Subtração, vou calcular a diferença. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Coloco
coloco os pontinhos. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Então, eu gastei 2 horas para realizar essa prova, ok? Então, resolvi usando as 3 formas, marcando no relógio, ou fazendo uma reta, ou fazendo a operação, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Comecei a assistir um filme às 14 horas, sabendo que o filme tem duração de 3 horas, que horas terminará? Então, eu quero saber que horas que o filme vai terminar. Que horas que ele começou? Às 14 horas. Então, já marquei aqui. Lembrando que eu estou no formato de horas contínuas. Então, aqui vai continuar, ó, 13 horas, 14 horas. Então, 14 horas começou o filme. O filme tem duração de 3 horas. Então, eu vou ter que marcar 3 horas para frente, que eu comecei a assistir aqui. Então, aqui, ó, 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora. Aí, vai dar um período de 3 horas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. O filme, então, terminará aqui, né? 5 horas corresponde a 17 horas na parte da tarde, que eu tenho aqui, ó, 13, 14, que foi a hora que o filme começou, 15, 16, 17. Então, o que eu quero saber? Que horas o filme terminará? O filme terminará às 17 horas. Posso fazer também na reta numérica? Podemos sim. Olha só, já fiz a reta do 0 ao 24, correspondendo às horas do dia, ok? O que eu vou fazer? Vou marcar a hora que o filme começou. Começou às 14 horas. Então, aqui, 14 horas. Quanto tempo que ele vai durar? 3 horas. Então, é 3 horas para frente. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, ele vai terminar às 17 horas, ok? Posso fazer uma operação? Posso. Agora, vai ter uma diferença. Eu tenho aqui o horário que o filme começou, que foi 2 horas. Ele irá terminar 3 horas para frente. Então, vou ter que fazer o quê? Uma adição. Vou adicionar normalmente, não tenho que fazer nenhuma transformação. Estamos trabalhando com horas exatas. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Continuo os 2 pontinhos. 4 mais 3, 7. Desce 1. Então, que horas que o filme irá terminar? Às 17 horas. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, tá bom?